Mais sobre temor a Deus no Talmud, no Tratado Brachot 28b, nos conta o Talmud que Shechalar Rabban Yochanan ben Zakkai, grande sábio mestre nosso da Mishnah, Rabban Yochanan ben Zakkai, que viveu há cerca de 2000 anos atrás, quando ele adoeceu, estava no leito da morte, nos últimos momentos da sua vida, Nichnesu Talmidav Levakro, vieram todos os discípulos nesse momento dramático. Primeiro é uma mitzvah, visitar enfermos, doentes, procurar transmitir a eles conforto, etc. Mas além disso, aqui os alunos pressentiam que eles estavam se despedindo do mestre. Amru lo, portanto, eles pediram ao mestre, Barcheinu, mestre, abençoe-nos, nos dê uma brachá. Eles falaram antes de partir, mas isso que eles queriam, como a gente encontra aqui, Jacob Avinu, o patriarca, fez Jacó com seus 12 filhos, Moshe Rabbeinu, antes de falecer, abençoou o povo. Aqui também eles pediram ao mestre que os abençoasse. Amar Lahem. E ele deu a seguinte bênção, falou o seguinte para eles: Yeiratzon sheye morah shamayim alechem que morah basar vadam. Tomara, queira, quisera, que o temor aos céus, que o temor a Deus que vocês tenham, se equipare ao temor que vocês têm pelas pessoas. Alunos de Rabbi Yochanan ben Zakkai não eram qualquer pessoa, já eram não só sábios, eruditos, tzadikim, gente elevada, e eles acharam essa bênção um pouco simplória demais, somente isso, que o temor a Deus que a gente tenha se equipare e seja igual, no mínimo, ao temor ou vergonha que temos das pessoas. Amru lo talmidav, então retrucaram os alunos, Adkan, mestre, só isso e nada mais, essa é toda a bênção que o Senhor tem para nos dar. Amar lahem, ele disse a eles, alevai, olhe, isso já é mais do que bom, mais do que suficiente. Quisera Deus que isso se concretize em todos vocês, porque saibam, vamos ser realistas. Quando a pessoa faz alguma bobagem, quando a pessoa apronta, comete algum delito, etc., ela olha para os lados e etc., e a primeira coisa que ela pensa, puxa, tomara que ninguém me viu, tomara que ninguém percebeu o que estou fazendo. Então, o espelho social é muito forte, o que a pessoa considera ou pensa, o que vão dizer lá em casa, o que os outros vão pensar de mim. Isso é algo que impacta muito as nossas decisões, a nossa postura, né? Nossa tomada de atitudes. Isso é algo muito forte. Por isso, Rabban Yochanan ben Zakkai disse aos alunos, não é pouca coisa essa bênção que eu estou dando para vocês, que o temor a Deus, mesmo quando ninguém está vendo, ninguém está olhando, mas Deus é onipresente e onisciente. Ele sempre está presente, ele sempre está vendo, que o temor a Deus que a gente tenha seja no mínimo igual ao temor e vergonha que nós temos das outras pessoas. Isso é uma grande bênção. No Tratado Brachot 10b, dizem os sábios algo interessante, baseado num versículo nos Salmos, Kol Adam sheyesh bo yirat shamayim dvarav nishmaim. Toda pessoa que tem temor aos céus, temor de Deus, suas palavras são ouvidas. Né? O que leva, às vezes, uma pessoa... Então, existem técnicas de persuasão, ou existem formas de convencer, etc., técnicas, mas ele diz, o que leva uma pessoa a ser ouvida, a darem ouvidos às suas palavras. Diz que alguém que de fato é temente a Deus, aquilo que ela fala, seja os conselhos que ela dá, o que ela diz, etc., isso é ouvido. As pessoas não só escutam com o ouvido, mas captam, absorvem e levam isso a sério. Por quê? Porque isso está saindo da boca de alguém que é temente a Deus. Na ética dos pais, porque Avot capítulo 2, Mishnah 5, Ein bur yerechet, lá no mesmo lugar que a Mishnah fala que um ignorante Amaretz não pode ser Hassid, também um ignorante, um sujeito simplório, etc., que não estuda, não aprende, não conhece o básico, ele não pode ser um real e verdadeiro temente a Deus. Para ser temente a Deus, a pessoa tem que ter alguma base de conhecimento, precisa fundamentar esse sentimento. Isso não é algo apenas intuitivo, ou algo que vem nem de nascença, é algo que precisa ser cultivado, e a pessoa precisa até se esforçar para cultivar esse sentimento de temor a Deus.
no adendo do Pirkei Avot, Avot de Rabi Natan, capítulo 2, se diz que Chacham v'yerechet mahu, harizeu manu, kli umanu tobeyador. Já falamos que não basta apenas a sabedoria intelectual. E aqui, quando a gente fala em sabedoria intelectual, estamos falando de conhecimento da Torá, erudição em judaísmo. Isso que torna a pessoa um chacham, um sábio judaico. Mas apenas essa sabedoria de nível intelectual não é suficiente. Nós já vimos que é imprescindível que a pessoa também esteja imbuída do sentimento de temor a Deus, de temor do pecado. Ou seja, não só que a pessoa conheça muito, mas porque, em geral, o que motiva as nossas ações, muitas vezes não é a lógica, mas sim o sentimento. Por isso, se a pessoa não estiver imbuída do sentimento de temor a Deus, ele pode ser muito sábio, muito entendido, conhecer muita coisa, mas isso não significa que a pessoa vai agir da maneira apropriada. Por isso é indispensável que a pessoa, mesmo grande sábio, ele tenha também temor ao pecado. Por isso, afirma o avô de Rabi Natan, aquele que é sábio e também temente de Deus, temente do pecado, isso é como um obreiro, um trabalhador que tem os instrumentos e ferramentas adequados na sua mão. Mas, se for um sábio, grande conhecedor da Torá, mas que não tem temor a Deus, vai ser como pode ser um mestre em erudição, mas apenas teórica, que sem os instrumentos de trabalho, sem as devidas ferramentas, não vai conseguir produzir e realizar nada.